Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, onde eu vou fazer aqui o meu planejamento para esse sábado, dia 29 de maio, estamos chegando no final do mês de maio, onde teremos o jogo da volta entre Holstein Kiel e Colônia, na promoção barra relegation da Bundesliga 1 barra Bundesliga 2, né? Teremos a grande final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea. E também temos o início do Campeonato Brasileiro, um dos campeonatos que me dão aí, pelo menos nos últimos anos, a maior lucratividade, pau a pau com a Bundesliga 2. Gosto muito de trabalhar o Brasileirão A. Esse ano eu quero me desafiar a trabalhar o Brasileirão Série B também, vou falar sobre isso. Então vamos nos preparar juntos aqui neste programa. Nesse momento é bem provável, quando você esteja assistindo esse vídeo, o meu canal já tenha chegado ao número simbólico de 100 mil inscritos. Então eu gostaria de deixar aqui o meu singelo muito obrigado a todos vocês que me acompanham por aqui. É somente um número, mas é um número muito significativo. Esse canal foi criado há quase 7 anos atrás. Na primeira semana de criação eu postei talvez 1 ou 2 vídeos, fiquei 1 ou 2 anos afastado, né? Não queria continuar nessa jornada, sempre falei que não queria ser um youtuber. E depois de há uns 3, 4 anos atrás eu voltei a criar conteúdo de forma mais constante. E hoje ver esse canal chegando a 100 mil inscritos é uma alegria muito grande, né? Eu fico muito feliz. Valeu, muito obrigado por me acompanhar por aqui. E como sempre repito, convido você a participar aqui embaixo nos comentários, agregando conhecimento, agregando informação para a gente poder se preparar cada vez melhor para os jogos, para a gente poder se tornar não só pessoas melhores, né, como esse canal me ajudou muito. Lembro que no início eu era um cara muito mais agressivo, muito mais apavorado. Hoje em dia eu evolui muito como ser humano também, criar conteúdo ajuda muito, mas também como trader, né? Para tentarmos ser aí traders melhores ao longo dos anos, beleza? A gente nunca sabe de tudo, tem sempre muito para aprender. Fechou? Estou aqui com essa camiseta da Alemanha de 1974, uma relíquia, e vamos falar então sobre esse sabadão. Eu vou falar primeiro, obviamente, do Holstein Kiel contra o Colônia. Tem muita gente que não se apega muito a esse jogo, porque é um jogo que envolve o terceiro colocado da Bundesliga 2, e tem muita gente que não gosta de Bundesliga 2, e envolve o 16º colocado da Bundesliga 1, zona ali onde não há muito interesse, já que o interesse na Bundesliga 1 geralmente é tido ali pelo Bayern de Munique, pelos times que vão para a Liga dos Campeões, né? Para mim, que trabalho as duas competições de maneira muito séria, é uma partida muito importante. Infelizmente, devido aos meus horários malucos, eu não consegui assistir o primeiro jogo, onde o Kiel se sagrou vencedor com gol no segundo tempo. É um jogo que mostra muita paridade, tá? Eu acredito que o 15º para baixo da Bundesliga 1, até um pouquinho mais para cima, né? Contra os times ali de frente da Bundes 2 fazem confrontos pau a pau, com certeza. O jogo da Bundes 2 é muito mais pegado, muito mais corrido. E o Kiel é um time ideal para disputar essa relegation, até mais do que o próprio Greuther Fürth, que iria disputar se não fosse aquela virada nos últimos minutos, porque o Kiel é um time muito compacto, um time muito robusto, né, para estar numa Bundes 2. O Kiel não tem uma péssima defesa, o Kiel não tem um ataque avassalador, como eu falo para vocês, o Kiel não tem uma bola aérea excepcional, não tem um contra-ataque, uma transição ferrada, mas o Kiel é um time muito maduro. Teve seus vacilos essa temporada, uma delas, talvez o pior jogo do Kiel tenha sido aquela goleada de 5-0 para o Dortmund na semifinal da Pokal, onde o Dortmund veio enfrentar o Leipzig e foi campeão. Mas, tirando isso, o Kiel fez uma temporada muito bacana, tá? Então, eu acredito que o Kiel mereça ficar com essa vaga na Bundes 1, mas vamos ver, né? O primeiro jogo eu comentei com vocês que era um jogo mais estudado, que era um jogo que eu não iria buscar gols, porque é um jogo muito mais encardido, e o segundo jogo costuma ser muito mais pegado, costuma ser muito mais aberto, porque
O time que não está com a vantagem tem que ir para cima, nesse caso o Colônia tem que ir para cima e vai ceder espaço. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que o Kiel não tem uma característica de contra-ataque muito forte. Então eu preciso deixar isso claro para vocês. Isso não significa que o Kiel não irá aproveitar os contra-ataques e os espaços que o Colônia vai ceder, pelo contrário. Mas não é, por exemplo, uma virtude muito grande do Kiel. Tá? Então sim, eu venho para esse jogo para trabalhar gols, já não venho mais com a ideia de trabalhar match odds, porque esse é um jogo que tem tudo para ser maluco, né? O segundo jogo de relegation geralmente é meio louco. Na temporada passada foi assim. Geralmente, por exemplo, se o Kiel abrir uma vantagem de 2 gols, ou seja, fazer mais um gol em casa, o Colônia vai ter que se lançar ainda mais e isso deixa muito espaço, né? Se o Colônia sair vencendo por 2-0, por exemplo, a gente pode ter sim uma oportunidade de o Colônia se reclusar, mas os espaços vão ser oferecidos. Então eu vou trabalhar mercado de gols. Porém, para essa partida eu não venho com um cenário de gols muito espaçado. Não venho para trabalhar, por exemplo, uma longa exposição com 4, 5 gols. Não que não possa acontecer, mas a minha ideia é que como as equipes, cada um tem seu objetivo, o Colônia precisa ficar na primeira divisão e o Kiel precisa ficar na primeira também, né? Precisa ir para a primeira, não quer ficar na segunda. Se os times sentirem que o objetivo está feito, que basta se defender, que o regulamento está debaixo do braço, eles podem dar uma segurada. Ao mesmo tempo que o segundo jogo ele é maluco, ele também pode ser muito mais burocrático. Então, se eu for trabalhar gols aqui, no máximo um cenário para mim de 3, estourando 4 gols, se for no primeiro tempo, né, o meu cenário, e no segundo tempo, se eu for trabalhar, se eu ainda não estiver dentro do mercado, provavelmente 2 gols ou o limite no final, tá bom? Muito difícil traçar algum tipo de favoritismo, sigo achando essa odd do Colônia ok, porque é um time um pouco mais maduro do que o Kiel, mesmo o Kiel tendo uma maturidade maior, o Colônia está acostumado mais com a Bundesliga 1, mas assim como no primeiro confronto, o Colônia começou com uma odd baixa, mostrou força, mas perdeu. Pode acontecer de novo aqui. Está muito aberto esse confronto, na minha opinião, não dá para cravar nenhum tipo de favorito, tá? Agora vamos falar... Opa, deixa eu adicionar aqui os meus cenários. Kiel contra Colônia. Tá? Já fiz os comentários que eu queria em relação aos cenários de gols que eu vou buscar. Aqui nós temos a grande final do Manchester City contra o Chelsea, que vai acontecer às 16 horas, nesse dia 29 de maio. Né? Eu estava vindo para casa dirigindo, agora depois da obra, e vim pensando em algumas características para esse jogo, né? As coisas que envolvem, questão de motivação, de pressão, porque, querendo ou não, é um time que se enfrenta constantemente lá na Inglaterra, né? Em Copas, FA Cup, Copa da Liga Inglesa, 2 vezes por ano ali na Premier League. Então são equipes que se conhecem, né? Em relação à pressão, em relação à necessidade pelo título, eu acho que está muito mais ligado à instituição, né? O Manchester City hoje ele não conseguiu ainda colocar o pé num patamar diferente dos grandes clubes europeus, porque o City ele é um investimento, né? Ele é um clube de pessoas com muito dinheiro que compraram, que investiram muito e que tentam esse crescimento do time, do nome do time no cenário europeu. Hoje o City talvez tenha um dos melhores times para campeonatos de pontos corridos, né? Talvez seja um dos melhores, assim, eu não consigo falar para vocês um outro time que tenha uma característica tão forte em campeonatos de pontos corridos. Mas não é um time de mata-mata, não é um time de chegada. Aliás, até hoje, ou no caso até amanhã, ainda não é, né? Mas o City está a um jogo de se tornar, de passar um pouco para esse seleto grupo de grandes equipes que também tem o seu nome forte no mata-mata. Hoje o City ele carrega o peso de eliminações para Mônaco, para Tottenham, para Lyon, que são equipes que naquele momento eram tidas como azarões, né? Então o City, obviamente, ele tem esse estigma de ser amarelão. Ele não tem essa força no mata-mata como tem um Real Madrid peso de camisa, como tem um Barcelona, como tem uma Juventus, como tem o próprio Milan quando tinha, né? Quando
Se você pegar o Liverpool, por quê? Porque são equipes que estão acostumadas a ganhar essa competição. São equipes que por mais que estejam, por exemplo, como o caso da Juventus, como o caso do Milan, muito tempo sem ganhar, sempre que chega no mata-mata é favorito, tem sempre aquela questão do assunto do peso da camisa, né? Então o City ainda não tem isso, mas está vindo para buscar, né? Outro cenário que eu levo em consideração, que eu vim pensando, é a questão da pressão também em cima dos jogadores, né? O elenco do Chelsea, ele mudou muito, ele é um elenco um pouco mais reformulado, o treinador mudou bastante desde a última conquista, né? O Chelsea ganhou, se eu não me engano, em 2012. Acho que foi isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Título do Chelsea, Champions League, é isso mesmo, 2012, com aquele gol de cabeça do Drogba empatando o jogo. E aí nos pênaltis, o próprio Drogba batendo o último pênalti. E o elenco mudou muito, né? Esse elenco do City, ele já vem... Alguns jogadores estão ali há muito tempo. E o próprio Guardiola... O Guardiola, por exemplo, não estava, se eu não me engano, na eliminação para o Mônaco. Mas ele estava na eliminação para o Tottenham, ele estava na eliminação para o Lyon. Então tem também um estigma no elenco de uma pressão, né? De que eles precisam disso, eles estão batendo na trave, não vou dizer na trave, né? Mas estão batendo ali muito próximo há muito tempo, e eles querem, né? Já o time do City, do Chelsea, parece um time mais em construção, para um longo prazo, não que não vá ganhar, logicamente, mas é um time que se reformulou, que trouxe jovens jogadores, que tem ali a sua base do N'Golo Kanté no meio, que é excepcional. Enfim, os elencos são muito bons, né? Mas eu vejo um favoritismo grande aqui do City. Vamos falar então em relação a cotações e vamos falar então em relação a cenários para o jogo. Nós temos aqui um time que adora ter a posse de bola, que é o Manchester City, e é o que provavelmente vai acontecer. Vamos ter um City com uma posse praticamente o jogo inteiro, né? Devemos ter. E temos um Chelsea que, mesmo jogando na Premier League contra times menores e tendo a bola e propondo o jogo, o Chelsea é um time hoje que tem plena capacidade de jogar apenas um contra-ataque, né? Isso aconteceu contra o Real Madrid em alguns cenários, isso aconteceu contra o Porto em alguns cenários. O Chelsea, ele é um time que não precisa, contra o Atlético de Madrid, por exemplo, em alguns cenários. O Chelsea, ele é um time que eu sempre venho falando aqui, porque não era um time que eu acompanhava tanto, mas nessa Champions eu passei a acompanhar. É um time que se sente confortável jogando sem a bola. É um time que se sente confortável defendendo, né? E eu acho que o Chelsea, ele vai jogar muito mais tranquilo, dando a bola para o City e saindo em situações de velocidade no contra-ataque com jogadores como o Timo Werner. E, deixa eu dar uma olhada se tem alguma mudança aqui. Pulisic, eu gosto muito desse jogador. Mason Mount também é jogadoraço, muito técnico. Tem a experiência do N'Golo Kanté. Eu gosto muito dessa situação de um Chelsea sem a bola e um Chelsea contra-atacando. Então esse é o cenário que eu vejo para a partida. O City com a bola, o Chelsea sem ela. Situações do City são finalização, recuperação de segunda bola, tentativa de recuperação de segunda bola, né? E sequência de finalização. O Chelsea provavelmente vai tentar se defender, vai deixar a bola com o City. Isso não quer dizer, na minha opinião, isso não transmite inferioridade. Isso tem que ser tomado muito cuidado na hora de se trabalhar esse jogo, né? Às vezes, uma opção de dar a bola para o adversário não significa necessariamente inferioridade, né? Principalmente se você luta pela segunda bola e consegue, a partir dessa recuperação de segunda bola, criar perigo para o seu adversário. Então, esse é o jogo que eu espero. Tem dois cenários que eu posso trabalhar aqui. O primeiro é o Chelsea não estar conseguindo recuperar essa segunda bola e o City, com uma pressão muito grande nessa recuperação de segunda bola, consiga colocar o Chelsea muito para trás, consiga colocar o Chelsea, neutralizar os contra-ataques do Chelsea e fazendo com que essa cotação de back City tenha muito valor em alguns momentos do jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Numa janela de intervalo. Esse é o primeiro cenário que eu quero trabalhar. Até um possível lay ao Chelsea também não é problema, dependendo do método. E o segundo cenário é exatamente o que eu tinha falado sobre a segunda bola. Se o Chelsea consegue recuperar uma segunda bola e pegar o City com a defesa mais alta, eu vou ter o Chelsea estocando em contra-ataques com o Mason Mount, com o Pulisic e com o Timo Werner, e vai criar sim problemas para o Chelsea e para o City, e aí esse jogo passa a ter um cenário muito mais para gols
do que para match odds. Assim como no jogo do Colônia contra o Kiel, eu não acho que esse jogo aqui ele tenha um viés muito aberto para uma longa exposição com 4, 5 gols. É difícil, né? Claro que existe sempre um desespero no final. Eu posso ter, por exemplo, um City perdendo no final indo para cima e dando espaço para o bom contra-ataque do Chelsea. Eu posso ter um Chelsea perdendo no final, precisando se expor contra um City avassalador no contra-ataque também. Tudo isso pode acontecer, mas também pode acontecer do City, por exemplo, tá ganhando, querer se segurar lá atrás e ser um pouco mais metódico, um pouco mais contido nessa exposição de contra-ataque. A mesma coisa vale para o Chelsea. O Chelsea, por exemplo, é um time que poderia facilmente abrir 1-0 e segurar até o final. É um time que não tem vergonha nenhuma de fazer isso, que sabe fazer muito bem, né? Então tem que saber dosar na hora de se decidir se o jogo para você está aberto, se você consegue ver espaços, que tipo de mercado que você vai abordar, né? Isso é uma coisa que eu falo muito por aqui. Não é porque o jogo cheira a gol que você tem que sair entrando para buscar 4, 5 ou sair para buscar 1 com uma cotação ruim. Tudo depende da questão do método, da assertividade, taxa de acerto, odd média, né? Tudo isso conta. Então, os meus 2 cenários que eu venho para trabalhar aqui, eu vou colocar só o primeiro. O primeiro é um possível... Eu vou botar Leia a pior equipe em campo, porque a odd do City está um pouco mais alta, tá? Mas não, eu vou colocar aqui sim, vai. Vou colocar no back City. Manchester City e Chelsea. Aí eu vou criar 2 cenários aqui. O primeiro deles é, caso o City esteja recuperando a segunda bola, ou seja, eu ataco, recupero a segunda bola, eu ataco, recupero a segunda bola, eu ataco, recupero a segunda bola, o tempo todo, e o Chelsea não sai no contra-ataque, então o Chelsea não tem contra-ataque, eu vou trabalhar no back City, beleza? Agora, se eu tenho, caso o Chelsea esteja recuperando constantemente a segunda bola, vírgula, e criando contra-ataque, aí sim eu vou olhar os mercados de gols e não me expor no match odds. Ficou claro mais ou menos qual que é os meus 2 cenários? Não tem erro. É um ou outro, tá? Uma coisa antes de eu finalizar. A gente cria muita expectativa nas finais. É normal. A Liga dos Campeões hoje é uma competição maravilhosa, que deu muito certo. E é normal a gente criar essa expectativa toda, né? Mas temos que levar em consideração, por exemplo, a final da Europa League entre Villarreal e United foi muito fraca. Claro que quem sou eu para falar que uma final é forte ou fraca, se é boa ou ruim, depende muito, né? Às vezes eu não, só porque eu não tive oportunidade para match odds ou para gols é ruim. Não, mas foi um jogo muito fraco, foi tecnicamente muito fraco, né? Espero que essa final entre City e Chelsea seja tecnicamente boa, mesmo que seja um jogo, por exemplo, 0-0, mesmo que seja um jogo mais truncado, mas que tenha lances de qualidade, jogadas interessantes para a gente poder... E, óbvio, para nós, para os traders, além de torcedores, para nós, os traders, leitura clara para alguma coisa. Nem que seja para o under, para quem trabalha under, né? Então, tomara que seja um bom jogo, mas é só mais um jogo. Não vai dobrar, triplicar stake no jogo, não vai se arriscar pouco mais, não vai sair fazendo, só porque o mercado está com muita liquidez, não vai sair fazendo coisa que você não faz. Ah, vou comprar uma bola parada contra. Ah, vou entrar a favor de todos os escanteios. Ah, vou entrar a favor de todas as bolas paradas. Você nunca faz isso, você vai começar a fazer agora. Ah, vou trabalhar o 6,5, vou trabalhar o over de longa exposição porque o Theo falou que vai também. Cara, faz o teu. Trabalha no seu jeito, é só mais um jogo. Entendeu? Finais como essa, como outras, vai acontecer o tempo todo. Daqui a pouco, ó, daqui a 2 semanas nós já temos o início da Eurocopa, um mês inteiro de Eurocopa, tem Copa América, vários jogos de seleção com grandes liquidez também. Não precisa ficar dobrando, triplicando a sua stake de trabalho ou colocando a sua banca em risco sem gestão só porque é um jogo que chama atenção. Cara, chama atenção de torcedores. Você é um profissional. Beleza? Ou deveria estar buscando ser, ok? Sobre a Série A do brasileiro, como eu falei lá no meu Telegram, deixa eu ver se eu consigo abrir o meu Telegram por aqui, ó. Como eu falei lá no meu Telegram, aqui, ó.
Amanhã se inicia a Série B do Brasileirão. Eu não trabalhei essa competição no ano passado, mas pretendo trabalhar esse ano, né? E aí eu comentei que o link do meu Telegram está aqui embaixo se você quiser acessar, tá? Daí eu comentei o seguinte: como eu não tenho quase nenhum conhecimento da Série B do Brasileiro, eu vou ficar de olho nas primeiras rodadas. Eu vou conhecer as equipes, vou saber quem são os melhores jogadores, como é que jogam, o estilo, como é que veio. Principalmente essa Série B que vai contar com vários campeões brasileiros por lá, né? Tem Vasco, tem Botafogo, tem Curitiba, tem Cruzeiro. Eu quero dar uma olhada como é que essas equipes vão jogar, porque são elencos diferentes, né? São equipes grandes que tiveram que montar elencos um pouco mais modestos, diferentes, de jogadores não tão conhecidos por conta da questão financeira. Então tudo isso importa. Então eu vou ficar de olho primeiro nas primeiras rodadas. No Brasileirão Série A, nós temos alguns confrontos de algumas equipes que a gente já conhece. Por exemplo, São Paulo e Fluminense. O São Paulo a gente foi vendo no Campeonato Paulista de maneira mais recorrente. O Fluminense no Campeonato Carioca, que é o que eu faço mais, eu fui vendo de uma maneira mais recorrente. Acabei de fazer o jogo do Fluminense contra o River na Libertadores, que é muito mais fácil de se analisar, né? Porém, quando o campeonato começa, tem muita questão de expectativa do time jogar exatamente como estava jogando os estaduais, e não é assim que a banda toca. Até porque nós temos Libertadores ainda. Daqui a agora não, mas terça-feira dia 1º, a gente já vai ter o sorteio das oitavas da Libertadores, onde Fluminense e São Paulo, por exemplo, poderiam se enfrentar. O Fluminense foi o primeiro do seu grupo, São Paulo foi o segundo. E ainda falta bastante para a Libertadores, mas o início do Brasileirão é um campeonato um pouco mais estudado, né? Umas rodadas um pouco mais, para você que está começando no trade, para você que vai começar o Campeonato Brasileiro, é um pouco mais curiosidade de ver como é que as equipes vão se comportar do que propriamente definir o São Paulo vai ganhar do Fluminense, porque o São Paulo foi campeão do Campeonato Paulista e o Fluminense não foi do Carioca. Nada a ver, né? Eu acho hoje que o São Paulo tem uma equipe muito madura com o Crespo, que pode oferecer pra gente momentos de back ao Fluminense, só que o Fluminense tem ótimos jogadores de velocidade, meninos que jogam muito bem pelas pontas, e o Fluminense faz um excelente jogo de transição, faz um excelente jogo de contra-ataque e tem uma excelente bola aérea. Então, não necessariamente o Fluminense vai jogar mal ou vai tomar pavoro do São Paulo sem contra-atacar o São Paulo. É a mesma situação de Chelsea City. Às vezes o Fluminense escolheu jogar sem a bola nesse jogo, por exemplo, fora de casa, e vai jogar no contra-ataque, tá? Nesse momento eu acho as cotações justas. O time de São Paulo hoje está muito mais encaixado, na minha opinião, com esse treinador para esse estilo de jogo. Porém, o Fluminense é um adversário que pode facilmente surpreender o São Paulo aqui. Eu não acho que é um jogo muito forte para gols, para longa exposição, mas seria um bom jogo para ficar de olho se você trabalha as bolas paradas, né? Eu, nessas primeiras rodadas, eu vou ser um curioso. Eu vou ficar de olho e na maioria das vezes eu vou trabalhar isso daqui, ó. O Lei, a pior equipe em campo. Esse é o método que eu mais trabalho no Campeonato Brasileiro, tá? Que eu mais trabalho. O Lei é a pior equipe em campo. E aí, a partir disso, a partir dessa criação de gordura, na hora de estar Lei é a pior equipe em campo, eu vou ganhando um pouco de dinheiro aqui, acolá. Daqui a pouco, se eu tiver grana feita no mercado, se eu achar que devo buscar alguma oportunidade de alavancagem, é o que eu costumo fazer no Brasileirão, tá? Então, pode ser interessante. Bahia e Santos, não acompanhei tanto o Bahia, nem na Sul-Americana, nem no campeonato que o Bahia joga. Também não acompanhei o Santos no campeonato que ele joga. Acompanhei o Santos na Libertadores e não gostei do que eu vi. O Santos está com muitos desmanches de jogadores, né? Muita gente que vai sair. O Fernando Diniz ainda está montando esse elenco, está montando o seu estilo de jogo. Então eu acho justo esse favoritismo do Bahia. Inicialmente, sem ter nenhum tipo de consideração aqui. O Bahia é um time que geralmente faz seus pontos, faz seus resultados em casa. Costuma ser assim ao longo das competições. E o Santos, ano passado, parecia que ia dar tudo errado e ele chegou até numa final de Libertadores. Vamos ver. Quem sabe o Fernando Diniz consegue se ajustar. E Cuiabá e Juventude, duas equipes que eu não faço realmente a mínima ideia de como jogam, né? Então, com essas cotações aqui, eu espero no ao vivo para ver se eu tenho alguma oportunidade para trabalhar no Lei a pior equipe. Beleza? Acho que eu não esqueci de nada para esse dia 29. Realmente. Lógico, tem a Série B. O Vasco da Gama, por exemplo, pega o Operário. Mais uma vez, eu não faço ideia de como é que vai vir o Vasco. Preciso ver isso.
Temos o Curitiba pegando o Avaí, temos o Cruzeiro pegando o Confiança e temos o CRB contra o Remo. Pode ter certeza que eu vou estar olhando essas partidas como um espectador, como um curioso, e vou anotar, vou ficar de olho para as próximas rodadas para ver se eu tenho alguma oportunidade. De cara, é lógico, a gente vai sempre ter isso daqui, ó. Odds baixas para Vasco, odds baixas para Cruzeiro, odds baixas para equipes que vieram da Série A e que tem essa questão de crença que vão subir, mas nem sempre é assim, tá? Os times da Série B costumam dar bastante trabalho. Afinal de contas, esses times eram de Série A e agora estão na B. Então, o elenco também geralmente se equivale um pouquinho. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Eu desejo a vocês um excelente sábado de trabalho, uma excelente DFB Pokal, vai. Tô com essa taça na competição. Uma excelente Relegation, jogo da volta, uma excelente Liga dos Campeões. Se quiser me acompanhar, o link do meu Telegram tá aqui embaixo. Eu não passo entrada, só minhas visões do jogo. E se quiser trabalhar comigo, quiser estar mais próximo de mim, Discord do Leitura aqui embaixo nos comentários, não só pelo Discord, mas por tudo que a plataforma do Leitura oferece, como estudos de caso, replays de mercado, várias situações de análise tática para você melhorar cada vez mais o seu trade. Tamo junto, muito obrigado pela moral, pela força e um abraço.